Estamos a iniciar o debate do primeiro plano e orçamento desta legislatura. O enquadramento externo à região é de veras adverso às aspirações dos açorianos e açorianas. Na Europa, reinam os interesses da finança e dos grandes grupos económicos, os quais, através da austeridade sobre quem trabalha, pretendem manter rendas, taxas de juro e privilégios. No nosso país, o governo PSD-CDS alinha nesta cartilha, conduzindo-nos para um desastre sem igual. Há um ano atrás, Passos Coelho, Vítor Gaspar e Paulo Portas prometiam-nos que 2013 seria o ano do arranque da economia e da diminuição do desemprego. Na passada sexta-feira, como se nada tivesse acontecido entretanto, Vítor Gaspar volta a desdizer-se e, sem assumir o total falhanço das suas sucessivas previsões, impõe aos portugueses e portuguesas, para já, mais 3 a 4 anos de austeridade ainda mais pesada do que a de hoje. O desastre que se previa transforma-se assim numa catástrofe, a que urge pôr termo, pondo este Governo da República na rua. Infelizmente, os Açores, apesar de serem ilhas, não estão a salvo desta política criminosa. Se este Governo da República se mantiver, o resultado para todos e todas as portuguesas serão dias cada vez mais negros. É neste quadro de trevas que se exige do atual Governo dos Açores que tenha a coragem de, no âmbito das prerrogativas da autonomia, traçar políticas em contraciclo com as políticas do Governo PSD-CDS. Foi, aliás, com esta ideia que os açorianos e açorianas deram, em outubro passado, uma maioria reforçada ao Partido Socialista. Vasco Cordeiro desenvolveu toda a campanha eleitoral prometendo aos açorianos e açorianas que, se dessem a maioria ao Partido Socialista, este se comprometia a aplicar políticas que minimizassem a miséria imposta pelo Governo da República. Mas, lamentavelmente, a promessa foi unicamente para captar votos. Aprová-lo está o plano e orçamento cujo debate estamos hoje aqui a iniciar. Estes documentos mostram a continuidade das políticas seguidas até aqui pelos governos regionais anteriores, apesar da grande campanha de propaganda que os antecedeu. Estas políticas não impediram que o ritmo de crescimento do desemprego nos Açores fosse superior ao resto do país no ano de 2012. Torna-se evidente, portanto, que as medidas de apoio à economia não tiveram o êxito esperado. Por isso, este orçamento deveria refletir uma corajosa alteração das políticas e não mais do mesmo. Os desempregados e as desempregadas nos Açores, e particularmente os mais de 40% de jovens, não podem continuar 3, 4 ou 5 anos à espera que as políticas do Governo Regional deem resultado. Continuar a apoiar empresas que não conseguem vender os seus produtos ou serviços, nem sequer desembolsar os juros dos apoios, é um erro tremendo e dinheiro deitado à rua. As empresas nos Açores, na sua grande maioria, trabalham para o mercado interno. Seria lógico que, para atenuar a crise, o Governo Regional defendesse o poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, de forma a manter as empresas e a criar emprego. Confiscar o subsídio de férias na linha do Governo da República é completamente o contrário do que a economia exige. Seguir os passos de Passos Coelho e copiar até a sua argumentação para não aumentar o complemento regional sobre o salário mínimo é tudo ao contrário do que a economia precisa. Não aumentar o complemento regional de pensão em 15 euros mensais nas pensões mais baixas é, mais uma vez, o contrário do que a economia pede. Paralelamente, é curioso lembrar as notícias da última semana, que provam bem que as derrapagens nas obras públicas, isto é, a extorsão de dinheiros públicos, continuam. Só na Escola Básica e Integrada de Ponta Garça, em São Miguel, uma obra orçada em 14,8 milhões de euros acabou em 23,5 milhões, ou seja, custou mais 8,7 milhões de euros acima do que estava orçamentado. Ora, este dinheiro, senhoras e senhores deputados, dava para pagar o aumento de 15 euros mensais nas pensões de miséria da nossa região. Afinal, há dinheiro, mas não para o combate ao desemprego e para a dinamização da economia. E que dizer da reabilitação urbana, grande bandeira de campanha eleitoral, quando neste orçamento o valor destinado a esta promessa está em linha com o que foi executado, em média, nos últimos anos. Sr. Presidente do Governo Regional,
O sofrimento e a angústia que graçam na casa dos açorianos e açorianas requerem urgência e coragem nas medidas implementadas. Precisamos de outras políticas já. Placebos acompanhados de boas intenções e juras de tudo, mas mesmo tudo fazer, à mistura com muita propaganda, não respondem à dor e à humilhação das pessoas. Dispensamos grandes campanhas de propaganda para a construção de uma política consensual na área da saúde, por exemplo. Dispensamos a farsa, para não dizer a tragédia. Basta lermos a entrevista do vice-presidente do Governo Regional, que diz tudo sobre esta matéria. Na saúde, corta-se 40% da despesa. E pronto, está a reforma feita. Quanto ao mais, as pessoas que esperem. Em suma, o que este orçamento demonstra é que o Governo de Vasco Cordeiro segue de perto a linha troiquista do Governo da República. Corta nos salários. Ouça, o senhor deputado, ouça. Corta nos salários. Corta nos serviços públicos. E ainda está para vir a cereja em cima do bolo. Uma empresa estratégica para as pessoas e para as empresas da região, um monopólio natural como a EDA, está em passo acelerado para ser privatizada. Por tudo isto, não é admiração nenhuma que o PSD Açores se vá abster na votação deste orçamento. Agradeço que termine, o Partido Socialista Açores escolheu as políticas e os aliados. Não escolheu as pessoas, nem escolheu a economia. Não é este o caminho do Bloco de Esquerda, disse.